nosso encontro. Então, estamos agora efetivamente gravando esse encontro. Já passa das 19 horas, estávamos aqui conversando mais sobre o momento que se vive e tal, né? Contextualizando um pouco, que é sempre importante, ouvindo um pouco as dificuldades, os enfrentamentos, a situação de alguns. E agora estamos iniciando, então, esse nosso encontro virtual, online, por videoconferência, no dia 30 de abril, na disciplina de Princípios de Gestão. Reforçar mais uma vez, então, que todos participem das atividades na sala de interação. Temos esse momento, aqueles que não conseguem ficar a noite toda, o tempo todo acompanhando, ou se eventualmente perdem algum destes encontros online, saiba que está sendo sempre gravado e eu vou sempre no dia seguinte postar estes vídeos desses nossos encontros lá no ambiente aula. Terá também sempre uma atividade em cima desses conteúdos, e é importante que todos participem, para garantir a presença, mas muito mais do que garantir a presença, para refletir, se desenvolver, crescer em termos de conhecimento sobre os temas que a gente tem trabalhado. Muito bem, eu quero nesse início fazer referência ao nosso trabalho sobre os livros. Vocês sabem que no início do semestre nós estabelecemos alguns títulos que seriam lidos por vocês, e esses títulos foram divididos, né? Cada um escolheu um título, a gente conseguiu organizar grupos de 5, 6 componentes, e a tarefa era ler o livro. Muito bem, a gente agora está começando a ficar mais próximo da data em que nós faremos a atividade em cima destes livros. Acho que eu já tinha conversado com você sobre isso, mas agora eu vou explicar um pouco mais. É importante que vocês concluam a leitura desse livro aí na próxima semana, porque no dia 21 de maio, portanto, vejam bem, nós temos aula no dia 7 de maio, no dia 14 de maio, e no dia 21 de maio, ok? No dia 21 de maio nós teremos o seminário, o início dos seminários em torno destes livros que estão sendo lidos. 21 de maio. Então, vocês vão lendo o livro, e eu tinha orientado vocês, leiam os livros e vão apenas fazendo apontamentos, rascunhos, vão fazendo anotações, marcando no próprio livro, ou com destaca-texto, ou com post-it. Cada um tem a sua maneira, né, de realizar a leitura e fazer os seus apontamentos. Mas agora é chegada, então, a hora de, uma vez concluída a leitura e feito esses apontamentos, é chegada agora a hora de vocês conversarem, se reunirem com os outros colegas que estão lendo o mesmo livro que vocês estão lendo. Eu posso, então, colocar esses grupos, né, o nome de cada um de vocês, do lado do livro que escolheu, e aí vocês, como participam do grupo de WhatsApp, né, organizado pela Cédicla, ali pelo grupo vocês vão ter o contato dos colegas que estão lendo o mesmo livro que vocês. Então eu vou apresentar essa planilha com todos os nomes e com o livro que cada um está lendo, né? E ali vocês então vão poder ver quais os que estão lendo o mesmo livro que vocês. Entrem em contato e comecem, isso a partir da próxima semana, terminem as leituras, é importante terminar a leitura, fazer os seus apontamentos,
E aí, a partir disso, comecem a fazer contato com os colegas que estão lendo o mesmo livro, para decidirem como e o que vão destacar no seminário que vai ser este de troca de conhecimento, de troca de informações acerca dos livros lidos. O que se quer é o seguinte: cada um de vocês ter lido e vai, além de ter lido, vai apresentar, vai conversar, vai comentar, enfim, as suas percepções e conclusões daquele livro, e, além disso, vai receber dos colegas também comentários, observações, conclusões de outros livros. Então, esse semestre a gente vai poder saber um bocado, né, de coisas em torno de, pelo menos, 7, 8 livros, que são aqueles que nós distribuímos e elegemos no início do semestre. Essa é a ideia. Cada grupo, tudo bem, Natália? Cada grupo vai decidir quais os tópicos que vai apresentar, o que vai dar destaque sobre o livro. Cada grupo vai conversar e tentar organizar uma apresentação de em torno de 30 minutos, isso é importante. Então, como vão apresentar, se vão trazer junto algum vídeo, enfim, né? Porque pode, eventualmente, o tema do livro fazer referência a alguma história, a alguma empresa, a algum case específico, né? E vocês encontrarem na internet algum vídeo que faça referência a isso. Enfim, os livros falam trazem muitas histórias, muitos depoimentos, e vocês podem, eventualmente, até trazer algum material que esteja disponível na internet, de maneira a enriquecer ainda mais esse trabalho de vocês. Entretanto, o que é mais importante, que eu sugiro, é que vocês organizem uma apresentação no PowerPoint, com slides que vão sintetizar as principais ideias do livro. E aí, aqui, neste ambiente, tal qual está acontecendo nas minhas aulas, as apresentações de conteúdos e tal, através de slides, vocês vão apresentar. Cada grupo vai apresentar esse trabalho sobre o livro. Uma síntese, um resumo, com destaques das principais ideias transmitidas no livro. 30 minutos. Talvez alguns achem pouco, talvez alguns achem muito. Para falar de um livro todo, é pouco, né? Com certeza é pouco. Então, vocês vão ter que realmente pensar, se organizar muito bem, para que seja realmente limitada a apresentação nesse tempo. Ok? Vão ter que, por isso que eu disse, vocês vão ter que dar destaques, eleger aquilo que realmente é mais importante a ser compartilhado com os colegas, né? Vão ter que escolher isso. O grupo se reúne, fazer façam uma videoconferência, façam, né, uma conversa pelo WhatsApp, enfim, vão conversando, vão se organizando, alguém que tenha mais domínio das ferramentas e tal, né, que se propõe a fazer os slides, etc., e vão construindo isso, porque no dia 21, todos os grupos devem estar aqui no dia 21, com as apresentações concluídas e postadas num ambiente, obviamente, que eu vou abrir até lá, postadas. Aliás, já está, né? O AP2, o ambiente já está aberto até. As apresentações postadas antes das 19 horas. Então, no dia 21, às 19 horas, nós vamos iniciar a aula e tal, e por sorteio, algum dos grupos vai iniciar. E vou seguir sorteando, e cada grupo sorteado apresenta o seu trabalho. Dúvidas? Não? Tudo tranquilo? Quem são os colegas que estão lendo o mesmo trabalho que vocês? Já disse, vou postar, posso até passar
para a Cédicla, para botar também lá no WhatsApp, a lista por grupo. Então, aí tu posta lá no grupo, no WhatsApp, olha, o livro tal está sendo lido pelo fulano, pelo Beltrano, tá. O outro livro está sendo lido por tal. E aí o pessoal olha lá no grupo, tem os próprios nomes já no grupo, né? E façam contato, façam novos grupos específicos para o trabalho do livro, para começarem a organizar essa apresentação. Tá bem? Espero que as leituras já estejam, né, no fim. Se não estiverem, aproveitem o feriado agora, tem 3 dias. 3 dias dá para ler aí meia dúzia de livros. Eu estou pedindo que leiam só um, então é tranquilo. Fala, Cédric. Eu gosto do seguinte, o que tem que ser postado? Ser postado o PowerPoint lá na atividade ou tem que apresentar aqui? Não. Não, é só postar. Sim, os dois. Hã? Os dois, vocês vão postar no ambiente aula. Tá. Cada um do grupo, isso é importante, cada um do grupo tem que postar. Vocês terminaram a apresentação, tá? Nos reunimos aqui, somos um grupo, decidimos como que vão ser os slides, quem vai fazer e tal, tá? Concluímos. Concordamos que tá bacana a apresentação, é isso aí, tá tudo pronto. Muito bem, compartilhamos entre nós, cada um ficou com este mesmo arquivo do PowerPoint, todos do grupo têm essa apresentação, e cada um de nós vai lá postar. Ah, mas é o mesmo trabalho, não basta um só postar, não, porque cada um tem que postar, porque eu tenho que dar uma nota individual. E se não posta, eu não tenho como Não, isso aí eu te entendi. Avaliar. Então, todos têm que postar. Vai ser postado 6 vezes lá, se são 6 componentes do grupo, os 6 vão ter que postar. Todos vão ter que postar. E no dia 21 de maio, vai ter a apresentação desses trabalhos. Então, o grupo de vocês que já postou lá o PowerPoint, eu vou lá, vou abrir o PowerPoint, vou projetar aqui na tela, onde todos vão ver, assim como eu faço agora, e vou fazer logo em seguida, né, do tema de hoje, vai aparecer, e vocês, o grupo, vai começar a falar. Professor, este primeiro slide, pode passar. Aí, tu vai falar sobre o outro vai falar do capítulo 2, o outro vai falar do capítulo 3, e assim por diante. Não, o grupo vai se organizar. O Entendi. grupo vai organizar como vai ser essa apresentação. Eu queria saber como é que a gente ia fazer essa apresentação. Então, tu que vais abrir e nós que vamos... Mas, na verdade, todos vocês sabem que clicando aqui na tela, abre a barrinha ali embaixo e à direita, lá na parte inferior, tem apresentar agora, né? Todos vocês podem fazer isso. Cada um de vocês... Então, eu deixei ele no grupo do Whats, que eu li o livro Jeito Harvard Feliz, então, se meus colegas que leram também quiserem me chamar no privado para a gente construir o grupo, eu não sei se todos estão no grupo da turma, aí só para deixar avisado também. Hoje tem muita gente faltando, eu não sei quantos estão no grupo, Cédicla, do Whats. São 42. Então ainda temos 7 faltando, são 49 na turma, então tem 7 que não estão lá, nós vamos ter que ir atrás deles de novo. Se alguém que está aqui não está, deixa eu até aproveitar que entrou o Thierry agora, se alguém que está hoje aqui na aula não está ainda no grupo de WhatsApp da turma, por favor, entre em contato para participar do grupo de WhatsApp, porque muito dessa comunicação sobre o trabalho do livro... Felipe Aguiar está colocando ali o telefone dele, Cédicla. Tá, eu já... Tá ali no chat, tu já pega ali, já inclui ele. 98. Tá, eu só queria tirar mais uma dúvida. Thierry, teu microfone está aberto, por favor, Thierry. Viu, Jefferson, eu só queria tirar mais uma dúvida. Sim, estou te ouvindo. Se caso tivesse alguma desistência da cadeira, algum dos alunos, né, trancou a cadeira, vai aparecer nas tuas turmas? Já vai estar atualizado, não, né? Eu acho que tu deverias pedir uma relação nova para a Márcia. Não, eu tenho como monitorar isso. Eu tenho como monitorar pelo acesso, eu sei
quando cada um de vocês acessa. Então, obviamente, que o aluno que não acessou nos últimos 30, 40 dias, eu já sei. Mas nós temos mais de 50, tem 51, 52, e eu sei que 49 estão participando. Ah, tá. Sim, e de repente os outros... tem dois que já abandonaram. Ah, tá. Mas isso tá eu tenho controle. Ah, tá. Tranquilo. Boa noite, Thierry. Ok, muito bem. Estamos entendidos? Tudo tranquilo sobre isso? Então, vamos lá. Eu vou falar hoje. Nós vamos abrir uma janela aqui. Eu quero fazer referência a esse arquivo, rapidamente, que é a teoria comportamental da administração, e passar aqui, porque aqui tem alguns conceitos, além daqueles que já vimos da teoria das relações humanas, e que são importantes nós falarmos hoje, para concluir essa parte, estes novos conceitos que vão se criando, como a gente já tem conversado, a partir da segunda metade do século passado, do século XX. Então, passamos já de 1950, já temos, né, os autores neoclássicos trazendo outros conceitos mais abrangentes, conceitos que têm um olhar mais humano, né, para os trabalhadores dentro dos ambientes fabris, conceitos que entendem com clareza e a partir de experimentos científicos que não basta uma empresa apenas pensar nos processos e conceber esses processos da melhor forma possível. Isso não é suficiente, porque se não tiver pessoas engajadas, comprometidas, que entendam a proposta da organização, se as pessoas não estiverem engajadas, o processo bem concebido não vai ser suficiente para se alcançar os melhores índices de produtividade, os melhores resultados. Muito bem. Então, nesse momento, as teorias sobre o comportamento humano se multiplicam. E aqui, nesses slides que eu vou passar rapidamente, faz menção a alguns dos principais autores e algumas destas ideias que são desenvolvidas por estes autores. Vocês estão conseguindo ver bem os slides? Sim. Ótimo. Sempre que eu fizer alguma pergunta, ou mesmo quando vocês quiserem perguntar, agora, neste momento que eu estou apresentando slides, façam sempre pelo microfone, tá? Microfone aberto, porque eu não vejo o chat mais. Agora, na minha tela, só tem a apresentação. Vocês talvez estejam me vendo e tal, junto com os slides, mas eu não consigo ver tampouco o chat, né? E, por consequência, se vocês me chamarem pelo chat, eu não vou perceber. Então, sempre que tiverem alguma observação, façam pelo microfone. Abre o microfone e me chama. Muito bem. Esta abordagem comportamental que vamos falar, que já é um aprofundamento da teoria das relações humanas. Ela já faz parte, esta abordagem comportamental, desse novo momento da administração, do pensar em administração. Nós vamos ver que tem alguns conceitos aqui muito importantes, né, e que são considerados até hoje na gestão de pessoas e na gestão de negócios em geral. Então, tem esses slides introdutórios que contam um pouco, né, de como surgiu, a época que surgiu, os principais autores, os objetivos dessa teoria comportamental. Eu estou passando rapidamente para chegar exatamente nestes tópicos principais. Bom, aqui é a hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, né? Nós temos a pirâmide, que, segundo
né, prega o seu autor, existe essa proposição gráfica de uma pirâmide exatamente para se compreender que é um processo em que vai se avançando, né? Até chegar ao topo, nós precisamos, dentro da concepção de Abraham Maslow, nós precisamos ir vencendo, ir superando as necessidades anteriores. Então, tudo começa na base da pirâmide, onde temos as necessidades fisiológicas. Uma vez atendidas as necessidades fisiológicas, surgem necessidades de segurança. Uma vez atendidas as necessidades de segurança, surgem as necessidades sociais. E assim por diante, até chegarmos no topo da pirâmide, onde se concentram as necessidades de autorrealização dos indivíduos, dos seres humanos. Esta é a teoria das necessidades humanas de Maslow. Isto é o que prega Maslow. Nós temos, a partir daí, um conjunto de outras teorias que tratam da motivação humana, muitas, a grande maioria, sustentadas ou baseadas nestes princípios. O ser humano se mobiliza, se motiva para suprir suas necessidades. Então, nós nos movimentamos, nós nos dispomos a fazer algo, desde que este algo seja para suprir necessidades. Esse é o princípio básico das teorias motivacionais. O que motiva uma ação? Motivação. O que motiva uma ação? Das pessoas em geral. O que motiva uma ação de um trabalhador dentro da empresa? Necessidades. Então, compreendamos as necessidades humanas para, a partir disso, compreender o que motiva a ação dos indivíduos, especialmente naquilo que diz respeito ao ambiente profissional. Precisamos compreender quais são as necessidades que, uma vez existentes, vão ser a origem da ação do indivíduo. E nós precisamos de indivíduos que tenham efetivamente ação dentro da empresa. Mas como fazer com que ele tenha a ação apropriada, a ação no tempo certo, a ação na forma certa, sendo que esta ação se dá em função de alguma necessidade. Então, temos necessidades de segurança, temos necessidades sociais, temos necessidade de estima, e em cima disso vão sendo construídas situações que demonstram, que apresentam determinados conjuntos que geram determinados conjuntos de necessidades e que fazem com que os indivíduos tenham atitude no sentido de suprir tais necessidades. Tem lógica isso? Dá para compreender assim? Né? Nós nos mobilizamos a partir da necessidade de resolver eventuais necessidades que surgem. Então, a hierarquia das necessidades de Maslow é exatamente essa base, né, de um conjunto de outras teorias motivacionais. Aqui tem exemplos, né? Esse slide apresenta um conjunto de exemplos nesta progressão, como se fosse uma escada, os degraus, né? Maslow sugere que passamos para o nível seguinte sempre que temos atendidas as necessidades do nível anterior, e ali está a progressão com alguns exemplos. Aqui, dentro do ambiente profissional, o que acontece, né? O que provoca satisfação ou não satisfação do indivíduo a partir do conjunto de necessidades. Então, tem ali alguns exemplos, né? Por exemplo, nas necessidades fisiológicas. Se existe uma remuneração inadequada, obviamente que o trabalhador sequer tem a chance de satisfazer suas necessidades mais básicas, porque ele ganha muito pouco. Uma vez que tem um salário digno e que permite que ele atenda e supra as necessidades fisiológicas, ele passa a ter um conjunto de outras
necessidades no próprio ambiente de trabalho. E aí, se esse ambiente de trabalho não for bem estruturado, pode, eventualmente, o trabalhador se sentir inseguro. Se as políticas da empresa são imprevisíveis, não são claras, ele não sabe exatamente como as coisas funcionam, estão e para onde estarão, pode gerar insegurança. E ele não tem, então, atendidas as necessidades que todos nós temos de segurança. Necessidades sociais, se tu não tem um bom relacionamento no teu ambiente de trabalho, seja com os teus colegas, com os teus subordinados, com os teus chefes imediatos, a gente sabe que isto nos incomoda. E nos incomodando significa que a necessidade de relacionamento e de bom relacionamento, né, com pessoas em geral, não está sendo atendida, não está sendo suprida esta necessidade que todos nós temos, porque o ambiente de trabalho da empresa é ruim. Isso vai impactar no meu nível de satisfação, que, por sua vez, tem uma relação direta com a minha mobilidade, a minha motivação para determinada tarefa. E assim por diante, ok? Então, temos aqui alguns exemplos. Uma teoria decorrente também das necessidades humanas de Abraham Maslow é a teoria dos 2 fatores de Herzberg. E a teoria dos 2 fatores de Herzberg prega o seguinte: ele divide a pirâmide em 2 partes. A parte superior, que ele chama de fatores motivacionais, ou fatores intrínsecos, e a parte inferior, que ele chama de fatores higiênicos ou fatores intrínsecos. Ele coloca, por exemplo, as necessidades básicas de segurança como fatores higiênicos. E ele coloca as necessidades de estima e de autorrealização como necessidades motivacionais. E ele separa a pirâmide em 2 grupos. Os grupos das necessidades que estão mais relacionadas à psicologia e os grupos das necessidades que estão na base, que são mais relacionados à fisiologia. As necessidades da base dizem respeito à fisiologia. Eu preciso satisfazer as necessidades básicas por uma questão de sobrevivência do corpo humano. E eu preciso satisfazer as necessidades mais elevadas para me manter como um indivíduo, um ser humano equilibrado emocionalmente, psicologicamente. Então, são 2 grupos de necessidades. E a forma com que nós atuamos dentro da empresa, a resposta que nós damos aos diferentes estímulos e desafios que temos cotidianamente nas empresas, são separadas nestes 2 grupos de necessidades. Se a empresa, vejam, esse conceito é interessante do Herzberg. Se a empresa descuida, não está atenta aos fatores higiênicos, que são os fatores da base, necessidades básicas. Se a empresa não cuida, por exemplo, desses fatores, que dizem respeito, inclusive, como eu dei o exemplo anterior, a uma remuneração digna, adequada, o salário está baixo, estes fatores geram insatisfação. Se a empresa não cuida disto aqui, de bons salários, nós temos pessoas insatisfeitas. Se a empresa cuida, oferece dignos e adequados salários, a remuneração é digna e adequada, nós temos pessoas não insatisfeitas. Vejam, se a empresa não cuida deste fator, temos pessoas insatisfeitas. Se a empresa cuida desse fator, nós temos pessoas não insatisfeitas. Uma pessoa não insatisfeita, na concepção de Herzberg, é diferente de uma pessoa satisfeita.
Lá em cima, nos fatores mais elevados, que ele classifica como os fatores psicológicos ou motivacionais, aí sim, se a empresa descuida destes fatores que dizem respeito ao ambiente, ao clima organizacional, às possibilidades de crescimento, de valorização, de plano de carreira e tal, se a empresa não está cuidando adequadamente, nós temos o risco de ter pessoas não satisfeitas. Se a empresa tem políticas bem estabelecidas com relação a estes elementos da pirâmide mais elevados de estima e de autorrealização, aí nós temos indivíduos, trabalhadores satisfeitos. Satisfeitos. Então, e existe uma diferença entre o não satisfeito e o insatisfeito, tanto quanto uma diferença entre não insatisfação e satisfação. Um indivíduo não insatisfeito significa que ele parou de reclamar. Ele não está mais insatisfeito, ele parou de reclamar. Ponto. O indivíduo satisfeito é um indivíduo que elogia, que está engajado, que está motivado, que está interessado. Então, essa é a diferença. Na base, nós conseguimos apenas as nossas políticas que atuam na base, que atuam nas questões fisiológicas de segurança, de alimentação e tal, vale refeição, vale transporte, salário, benefício e tal, estas coisas, elas precisam ser bem pensadas para não termos pessoas insatisfeitas. Nós não geramos, não mobilizamos, não motivamos. Se tu quer motivar, se tu quer gerar satisfação, cuide dos elementos que estão na parte de cima da pirâmide, das questões mais ligadas ao emocional, aos fatores psicológicos. Aí sim, aí tu gera satisfação. É interessante, é curioso, é diferente. Ele faz um recorte. Uma coisa é tu deixar de ficar insatisfeito, tu não está mais insatisfeito, mas tu não passou para o outro lado ainda. E outra coisa é tu alcançar os elevados níveis de satisfação e, por consequência, motivação. Se alguém tiver algum comentário, por favor, se alguém acha que essa teoria não faz muito sentido, por favor, se manifestem. Aqui tem exemplos, tá? São os fatores motivacionais, o trabalho em si, realização, reconhecimento, perspectiva, plano de carreira, como eu falava, progresso profissional, responsabilidade. E os fatores higiênicos que evitam a insatisfação é as condições, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, a própria administração e o que ela oferece, o salário, as relações diretas ali com o supervisor, os benefícios, né, os convênios, as coisas mais que dizem respeito mais à tua segurança, né, bem-estar, segurança, e que suprem as tuas necessidades básicas. Tranquilo por enquanto, pessoal? Tudo certo por enquanto? Estou dando uma passeadinha aqui, porque para ver o que tá. Tudo certo. Vamos de novo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Só para ficar registrado aqui. Isso aí, Monique. Participa. Tem o ar da graça, senão eu fico pensando que foi todo mundo passear, deixaram eu conectado e eu estou falando sozinho. Muito bem. Já dei uma espiada ali, tem 27 participando no momento. Ótimo. Isso aí. Ok, Rafaela, Pauline, Adriana. Obrigado. Então vamos de novo.
Vou abrir aqui os slides, seguir aqui. Eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai ver nem metade das... Vou falar mais um pouquinho, aí nós vamos interromper para não ficar muito extenso. Vamos falar agora de uma outra teoria. Lembrem-se que isto são teorias dentro de uma abordagem que estuda comportamento humano. Por isso se chama essa abordagem comportamental um conjunto de teorias que tratam do comportamento humano. E aí tem a abordagem de David McClelland. David McClelland identifica 3 importantes motivos ou necessidades na dinâmica do comportamento humano. Assim como Maslow tem as necessidades humanas, né, a hierarquia, a pirâmide, David McClelland também aponta 3 tipos de necessidades. A primeira é a necessidade de realização, a necessidade de êxito competitivo, medido a um padrão pessoal de excelência. Então, todos nós. Segundo McClelland, vejam, tudo que eu vou apresentando é fruto de teorias, estudos desenvolvidos por teóricos, estudiosos, pesquisadores, mas é a ideia que eles construíram e estão apresentando. Então, essa é mais uma teoria de David McClelland que afirma: nós temos a necessidade de realização, temos esta necessidade. Temos a necessidade de afiliação, uma necessidade de relacionamentos calorosos, cordiais, afetuosos. E temos a necessidade de poder, é a necessidade de controlar ou influenciar outras pessoas. Segundo David McClelland, este é um conjunto de necessidades que todos nós, seres humanos, temos com mais ou menos intensidade, dependendo da circunstância, dependendo do momento que vivemos, dependendo do ambiente em que estamos atuando. Mas sim, temos sempre a necessidade de realização. Precisamos nos sentir como alguém partícipe de algum projeto, de alguma ação. Isto é uma necessidade. Temos a necessidade dos relacionamentos, esta necessidade que se aproxima lá do que Maslow falava, das necessidades sociais. E temos, sim, uma necessidade de poder, de sermos também, em alguma medida, influenciadores, protagonistas, em alguma medida. Okay? Então, essas 3 necessidades dão origem a um conjunto de estudos das relações entre as pessoas dentro do ambiente de trabalho, considerando que elas vão atuar a partir de necessidades. Nós motivamos em função de necessidade. O que motiva uma ação, sendo insistente, mas importante para fixar a ideia, o que motiva uma ação, motiva a ação, é agir para suprir necessidades. Essa é a classificação de McClelland. Agora nós temos a classificação de McGregor, que é sobre 2 grupos de pessoas, 2 estilos de atuação. A teoria X e a teoria Y. Isso é uma outra teoria desenvolvida por um outro teórico, olhando para o ambiente organizacional, olhando para o ambiente da empresa e tentando compreender a dinâmica das relações humanas, o que faz as pessoas serem mais proativas, mais entusiasmadas, mais envolvidas, mais engajadas ou menos engajadas, nem tão comprometidas, nem tão motivadas. O que é que faz isso? Então, este conjunto de teorias é exatamente pensar sobre isso, como é que as coisas acontecem dentro da empresa. Nós, como administradores, como gestores, como pessoas que vão estar à frente de equipes, precisamos entender do comportamento humano. E entender do comportamento humano é visitar e revisitar todas estas teorias que falam exatamente sobre o que nos move, o que mexe conosco, o que nos entusiasma, como nós funcionamos enquanto humanos, enquanto indivíduos. E essa é mais uma teoria. Precisamos
visitá-la, precisamos conhecê-la, precisamos entender, para saber, né, de que maneira podemos aperfeiçoar a maneira com que, de que maneira nós podemos aperfeiçoar as nossas relações com os colegas, com as equipes, com aquelas pessoas que estão no nosso entorno e no nosso convívio profissional e social. E aí a teoria X prega um estilo e a teoria Y prega um outro completamente oposto. Vejam, na teoria X nós temos as pessoas são preguiçosas e indolentes. Existem pessoas que são preguiçosas e indolentes. Existem pessoas dentro desta concepção do X que evitam o trabalho. Existem pessoas que evitam a responsabilidade, as pessoas que precisam de serem controladas, precisam ser dirigidas, as pessoas não têm iniciativa. Características classificadas por McGregor como características da teoria X. E a teoria Y desenha, estabelece as seguintes características. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. As pessoas aceitam responsabilidades, aceitam desafios, são automotivadas, são autodirigidas. As pessoas, né, aquilo que a gente falava das equipes autônomas, as pessoas são criativas, as pessoas são competentes. Pergunto, saindo um pouquinho aqui do slide, ou vocês abram o microfone e se manifestem. Pergunto, onde vocês estão? Na teoria X ou na teoria Y? Quero ouvi-los. Vocês se identificam mais com a teoria X ou com a teoria Y? Quero ouvi-los. Estão me ouvindo? Boa noite. Quem é que está falando? Eduardo. E aí, Eduardo? Dá para ouvir bem? É que a minha internet está um pouco ruim aqui, porque passou um caminhão e arrebentou o meu fio. Não, ótimo, tá perfeito. Eu troquei de emprego recentemente, só que, tipo, eu tenho um pequeno depoimento. Meu emprego, ele, como pode dizer, ele me sugava demais, sabe? Então, tipo, eu me via muitas vezes na teoria X. Porque eu já não suportava aquilo, entende? Já era como pode dizer, tipo um abuso da parte dos meus superiores. E hoje eu me vejo na teoria Y, porque, tipo, hoje eu trabalho na minha área, que eu cursava marketing, né, antes, e pretendo continuar cursando, que eu tô quase me formando, e hoje eu faço administração. Sim. E hoje eu trabalho na minha área e, tipo, eu vejo que é muito melhor. Tipo, eu me sinto bem em estar no local de trabalho, eu me sinto bem com as pessoas, eu me sinto bem em estar fazendo o que eu realmente gosto. Legal, Eduardo. Legal. Eduardo, de certa forma, já chega no ponto que eu queria. Eu queria ouvir um pouco mais, e possivelmente, normalmente, quando a gente está na aula presencial, né, eu faço assim, levanta a mão, quem se identifica mais com a Y, quem se identifica mais com a X, e obviamente que a grande maioria se identifica mais com a Y. Ah, não, sou o cara que, né, sou esforçado, eu gosto de ter o que fazer, eu sou dinâmico, eu sou isso, aquilo. Não, eu não fujo do trabalho, eu não sou preguiçoso, eu não sou indolente, eu não sou... Na verdade, o que Eduardo traz é a nossa realidade. Por vezes, estamos aqui, concordam? Por vezes, estamos aqui na teoria X. Por vezes, estamos aqui na teoria Y. Quem nunca se sentiu cansado, sem vontade de ir trabalhar, né? Com receio de assumir alguma responsabilidade, sem a iniciativa, sem uma capacidade criativa? Quantas vezes não estivemos por aqui? Por outro lado... Só um pouquinho. Cética. Eu vou ter que sair um pouquinho, porque a minha internet está meio dando banda aqui. Tá bom, tranquilo. Tá? Volta assim que der. Tá, quem de nós não esteve entusiasmado? Quem de nós não esteve... E o Eduardo traz esse depoimento. Ele já esteve aqui e ele já esteve ali. Ou seja, nós transitamos, né,
neste tipo de comportamento. Nós todos somos um pouco X e nós todos somos um pouco Y. O desafio de um gestor, agora nos colocando assim, nós indo para a condição de um gestor de equipes, o nosso desafio é o quê? É fazer com que as pessoas da nossa equipe estejam mais tempo no Y, no quadrante Y, estejam mais tempo ocupando este espaço, mesmo sabendo que, por vezes, alguns estarão aqui. E aí nós temos que ter a sensibilidade de identificar o que está acontecendo, por que ele está chegando atrasado, por que ele está tão desmotivado e tal. Né? Isso é a empatia, é a nossa sensibilidade que a gente precisa estar sempre pensando em desenvolver, no sentido de observar as pessoas e identificar que, como seres humanos, por vezes estarão transitando por esses espaços. Então, o ambiente, muitas vezes, que foi o caso que o Eduardo relatou, o ambiente, às vezes, ele acaba nos conduzindo para essa condição de falta de vontade, de falta de envolvimento e de engajamento, porque o ambiente, porque as circunstâncias, porque o clima, porque os colegas, porque o trabalho. Agora, se a gente tem uma empresa, né, que se preocupa com o ambiente, líderes que se preocupam com o relacionamento, né, com a valorização das pessoas, a possibilidade de levar esses indivíduos para essa característica Y, essa teoria Y, é maior, mesmo sabendo que ninguém vai permanecer o tempo todo aqui, por vezes, né, nesta nossa condição humana, por vezes, por mais que o ambiente seja favorável, por vezes estaremos indo para lá. Nós, enquanto líderes, temos que ter essa sensibilidade de, vem cá, vamos conversar um pouquinho, ver o que está acontecendo, o que a gente pode modificar, o que a gente pode fazer para melhorar e tal. E, às vezes, uma breve conversa, às vezes, só ouvir, só sentar e ouvir um pouquinho a pessoa, já tira um peso, já faz com que a pessoa se sinta melhor e volte para esta condição melhor, né, de bem-estar e de estar envolvido com a causa. Muito bem. Likert, mais um autor. Likert faz a análise dos sistemas de administração e a gente já conversou quando, lá na teoria das relações humanas, a teoria das relações humanas, a original, a primeira, né, os primeiros pensamentos sobre teoria das relações humanas lá da década de 30, e aí tinham as teorias sobre liderança, dos estilos e tal. Aqui Likert faz uma releitura daquelas teorias, né, e classifica. Lembram que nós tínhamos lá o estilo autoritário, o autocrático, o democrático e o liberal, né, os três. Um bem mais autoritário, um democrático que ouve tal para depois tomar a decisão, e um liberal que chega e diz, olha, vocês decidem, vocês sabem o que fazer. Pois bem, o Likert faz uma pequena adaptação. Ele enxerga 4 sistemas, o sistema 1, que é o autoritário coercitivo, o sistema 2, que é o autoritário benevolente, o sistema 3, que é o consultivo, e o sistema 4, que é o participativo. O participativo... Professor? Oi? Desculpa, Não, eu não por estou favor. conseguindo mais ver aqui a tela do... Não está aparecendo para mim a apresentação. Deixa eu ver o que aconteceu. Mais alguém está com dificuldade de ver? Para mim não apareceu desde agora, só vejo a tua imagem. Desde agora. Não, desde sempre, até agora eu não vi nenhum slide, mas... Eu estava vendo tudo. Estava tranquilo. É porque está no modo de apresentação. Para mim estava aparecendo tudo. Está no modo de apresentação. Claro, agora eu saí. Agora vocês devem estar vendo a tela aqui. Eu até vi que aparece que tu tá apresentando, só que eu já tentei, não sei se é alguma notificação, alguma configuração no meu computador, mas eu não consegui mudar para olhar para o slide, daí eu tô só prestando atenção mesmo.
Eu vou interromper o compartilhamento e vou reiniciar o compartilhamento para ver se a gente resolve isso. Só um pouquinho, tá? Estou interrompendo. Interrompi. Não sei se mudou alguma coisa para vocês. E agora vou começar a apresentação de novo. Ô, prof, a colega Débora, ela disse que ela tá tentando entrar na aula e ela aguarda tu aceitar, não consegue entrar. Mas não está aparecendo aqui. Não está aparecendo a Débora para mim. O pedido dela. Tá, eu vou avisar ela. Pede para ela agora, então, fazer a solicitação, que eu não estou com slide nenhum. Eu aguardo aqui um pouquinho. Agora voltou para mim aqui. Olha só. Aqui é o slide, ó. Todo mundo tem que estar vendo o slide agora. Agora tá normal aqui. Eu não consigo ver, mas eu acho que deve ser alguma configuração. E o que aparece para ti? Tu. Só a minha imagem? Sim. Curioso, Mas- porque... Não tá prestando atenção no que tu tá falando só, não sei o que aconteceu aqui. O colega tem que ver se não fixou a imagem do professor só na tela do computador. Ah, sim, tem dois, vai aparecer. Tu deve estar fixada na minha imagem. Ai, sim, nossa, eu sou muito burro, tá? Consegui agora. Desmarca, exatamente, tem que desmarcar. Você sabe que dá para fixar qualquer imagem, né? Sim, tá, eu não tinha prestado atenção, eu achava que Estava nem... fixada a minha. Tá, obrigada. Eu também não tinha me dado conta disso. Tá, olha só. Deixa eu ver se... Quem é que não estava conseguindo entrar na aula? A Débora. Eu pedi para ela enviar de novo a solicitação. Pois é. Débora, Agora entrou. E eu nem cheguei a autorizar, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Vamos lá. Seja bem-vinda, Débora. Então, assim, os 4 sistemas, que é muito semelhante àquela classificação que tínhamos lá na teoria das relações humanas, o autoritário, o democrático e o liberal. O que mudou aqui? O liberal é o participativo, certo? Então, o participativo é este que diz que as pessoas têm a capacidade de participar, de tomar decisão e tal. O 3, o consultivo, é o democrático, né? Ele vai consultar, vai conversar, vai ouvir, vai discutir e vai tomar a decisão. A diferença entre o 3 e o 4 é que o 4 ele dá total liberdade para que as pessoas tomem a decisão. Ele delega totalmente a possibilidade das pessoas tomarem a decisão. E o 3, ele toma a decisão, mas ele toma a decisão a partir de um debate, a partir, né, de uma discussão e tal. Então ele consulta. O sistema 1 e o sistema 2 não tem debate, não tem discussão, não tem conversa. É isto e ponto. Cumpra-se. O autoritarismo. Só que Likert, naquela época, ainda classifica esse sistema autoritário, sistema autocrático, de 2 formas. Ele pode ser exercido de 2 maneiras. Tem o autoritário coercitivo e tem o autoritário benevolente. E a gente, por incrível que pareça, ainda encontra pessoas que comandam equipes, né, dentro da empresa com este sistema, com esse regime autoritário. Olha, é assim, tem que fazer, daqui a ordem, não se discute e tal. A diferença entre o coercitivo e o benevolente, que são estilos cada vez com uma quantidade menor, uma presença menor no mercado, mas ainda existentes, é que o coercitivo, ele obriga sob ameaça. E o autoritário benevolente obriga oferecendo prêmios. Então, faz isso. Não tem discussão, não tem debate, não. Faz. Ordem. Se tu fizer, tu ganha isso. Se tu fizer, eu te dou um prêmio. Se tu fizer, tu ganha uma comissão. Se tu fizer, tu ganha... E o coercitivo é, se tu não fizer, tu tá na rua. Se tu não fizer, será punido. Essa é a diferença. Então, nós temos aqueles autoritários que agem por coerção e tem os autoritários que conquistam por recompensas, né? Ah, eu sou benevolente, se tu fizer e tal. É uma forma mais sutil, mais branda, mais amena de ser autoritário, né? Continua sendo autoritário porque não abre para o debate. Entretanto, dá recompensas para aqueles que não discutirem e seguirem aquilo que ele determina.
Isso são estilos de liderança. E, por fim, nós temos ainda, entre outras, a teoria Z. A teoria Z se fundamenta nos seguintes princípios. E aqui eu vou ler o slide, tá? Emprego estável para as pessoas, mesmo em épocas de dificuldades para a organização. Isso é a teoria Z. Quais são os princípios da teoria Z? Então, na teoria Z, o emprego é estável para as pessoas, mesmo em épocas de dificuldades para a organização. Olha só, o momento que a gente vive, onde se fala tanto, né, em tentativas de preservação do trabalho, preservação do emprego e tal, as empresas, muitas já demitindo, outras negociando acordos, reduzindo salários, reduzindo carga horária, etc., carga de trabalho. A teoria Z estabelece que as organizações, de alguma forma, conseguem dar estabilidade para as pessoas, mesmo nas piores crises. A teoria Z prega que haverá, porque isso é uma projeção de como as empresas devem funcionar para lograr êxito, para alcançar o sucesso. Então, ela diz, as empresas vão ter pouca especialização das pessoas, que passam a ser desenvolvidas através de uma filosofia de treinamento nos seus cargos. A avaliação de desempenho deve ser constante e lentamente acontecerem progressões, promoções. Igualitarismo no tratamento das pessoas, não importando o seu nível hierárquico. Então, dentro da teoria Z, dentro dessa proposta de uma empresa ideal, tem que se ter igualitarismo no tratamento das pessoas. Todas as pessoas passam a ter igual tratamento, iguais condições de trabalho, iguais benefícios. Igualitarismo. Democracia e participação. Teoria Z, nessa segunda metade do século passado, começa a pregar o modelo ideal de administração que sugere democracia e participação. Todas as pessoas participando através de equipes, as decisões são tomadas a partir de um consenso. E, por fim, valorização das pessoas a tal ponto que o maior patrimônio das empresas são as pessoas que nelas trabalham. Essa é a teoria que culmina com todos esses outros conceitos que foram sendo criados e desenvolvidos na abordagem do comportamento humano. Essa é a teoria Z é a teoria que culmina, né, com todas essas proposições de prestigiar o indivíduo, de prestigiar o ser humano, de ter essa sensibilidade para saber lidar com as pessoas, né? Para valorizar, para pensar em formas de dar segurança, bem-estar, as melhores condições, etc. Culmina com esse desenho de empresa ideal. Aí, eu trouxe aqui, no slide seguinte, duas reportagens da época, uma lá de 1981, a outra também é mais ou menos naquela época, que afirmavam o seguinte, olha só, que é exatamente a primeira reflexão para nós, né, que depois vai lá para o ambiente aula, mas que a gente já pode iniciar o debate aqui. No Jornal do Brasil, de 1981, portanto, há 40 anos atrás, dizia o seguinte, o problema da produtividade só será remediado, resolvido, quando aprendermos a administrar as pessoas de um modo que as leve a trabalhar juntas com eficiência maior. A teoria Z propõe diversos desses modos. Então, o Jornal do Brasil, né, em uma matéria, estava dando ênfase, num recorte que eu peguei, estava dando ênfase à teoria Z, falando que esse problema que existe até hoje, veja, estamos lá em 1981, esse problema que existe de produtividade, ele só será resolvido quando aprendermos a administrar as pessoas de um modo que as leve a trabalhar juntas com eficiência maior. Trabalho em equipe. E a teoria Z propõe diversos destes modos. As principais ideias da teoria Z, acabamos de ver, estão neste slide aqui. E uma outra afirmação do diretor da Ford Motor Company,
Arjay Miller diz o seguinte: nos próximos anos, vejam, nos próximos anos, ele está lá na década de 80, no início, quando os estudiosos e os homens de negócios incorporarem o termo teoria Z na linguagem comum, tornar-se-á patente a significativa contribuição deste importante trabalho. O que está acontecendo aqui? O presidente da Ford está dizendo que esta teoria Z, que está surgindo agora na segunda metade do século passado, esta tal de teoria Z, com alguns conceitos como estes que estão aqui no slide, essa teoria Z, quando os estudiosos, quando os homens de negócio, quando os empresários e empreendedores incorporarem estas práticas e estes conceitos, vai ficar claro, é patente, a significativa contribuição que isso vai trazer para todas as empresas. Então, o futuro é esse. Teoria Z afirma, o futuro é esse. A pergunta para nós refletirmos é: passadas 4 décadas destas afirmações, podemos afirmar que a teoria Z é uma realidade e que efetivamente contribuiu para o alcance de novos e melhores índices de produtividade das empresas? Depois destas afirmações, 2 recortes que eu peguei, e depois destas ideias centrais da teoria Z, que aqui estão no slide, eu quero propor para vocês, para a gente discutir lá no ambiente aula, e bem assim, né, bem de interação mesmo, vocês opinarem sobre isso. Então, vocês têm esse arquivo lá no ambiente aula, da abordagem comportamental, um dos slides fala da teoria Z, e vocês, então, vão escrever, né, o ponto de vista de vocês sobre estas afirmações e essa questão aqui. Realmente, passou, né? Aqui era a projeção. O diretor da Ford, o Jornal do Brasil, estava dizendo, olha, isto aqui, que é a teoria Z, finalmente, né, tem uma teoria que está apontando um novo caminho de relacionamento humano, de mais humanidade e tal. Realmente, isto aqui vai fazer com que as empresas se transformem. E essa transformação vai ser neste sentido aqui. As empresas vão funcionar desta forma. Emprego estável, menos especialização, mais treinamento no cargo, avaliação de desempenho constante, igualitarismo de tratamento, democracia e participação, valorização das pessoas. Esses 6 itens vai ser a realidade das empresas num futuro próximo. Isso em 1980. Agora nós estamos em 2020. Chegamos nisso, já passamos por isso, estamos melhores do que isto, não chegamos e não vamos chegar nunca. Quero que vocês pensem sobre esse desenho que propõe uma empresa ideal, e quero que vocês reflitam e digam, olha, eu acho que eles, né, na época, imaginavam que o mundo poderia ser diferente, achavam que isso, mas eu não concordo com isso, acho que aquele item sim, o 2, o 3, o 4, o 5 eu concordo, o 6 não, e assim por diante. Falem apresentem o seu ponto de vista, ok? É isto, depois temos mais alguns slides, mas que agora nós vamos interromper, que fala sobre processo de tomada de decisão, né? Processo de tomada de decisão, mas a nossa primeira atividade é esta, e agora, então, eu vou interromper a nossa apresentação. Desculpa. Não, sim, isso. Vou interromper a nossa apresentação e vou encerrar esse primeiro bloco, né? Vou encerrar esse primeiro bloco, dando uma passeadinha aqui pelo chat. A Débora, a Manuela, a Pauline, Guilherme, Luana, Silvana, Luana, Andriele, estão todos aqui, podem dar um oizinho, eu também vou passar aqui na lista de presença.
Vou dar uns prints aqui para ter a presença de todos. Isso aí. Muito bem, pessoas. Vamos interromper a gravação.